Você já se perguntou o que é Deus? Por que Ele permite tantas dores no mundo? Existe vida após a morte? Como vivem os espíritos? E sobre mediunidade, o que seria mediunidade? Essas e outras perguntas poderão ser respondidas num curso chamado Principiante Espírita, que a nossa Casa Espírita lhe oferece, em dias e horários diferentes, de maneira a adequar a sua agenda. Gratuito, espera por você, e assim nós vamos, além de conhecer, encontrar pessoas que, como você, está em busca de conhecimento e novas amizades. Chico Xavier sempre dizia: de tudo que o Espiritismo me deu, a amizade foi a mais importante. Portanto, lembremos-nos também de Jesus, que Ele nos disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Te esperamos. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Acorde aqui que caiu. Tá bom, tá bom. Deixa eu falar boa noite outra vez. Boa noite a todos. Sabe por que que caiu? Porque eu ia dar uma bronca em todo mundo. Eu ia falar que hoje estão muito barulhentos. Chegaram todos muito animados e o barulho hoje estava demais. Eu ia dar uma de professor, o microfone caiu. Castigo. Tudo bem com todos? Antes que eu me esqueça, já vou avisar que na próxima semana é carnaval, mas teremos normalmente atendimento no Paz e Amor. Todos os trabalhos estarão em dia funcionando. Então, quem quiser ir passear, não se esqueça que o Paz e Amor está aqui de plantão, esperando aqueles que querem vir aprender um pouquinho mais, que querem vir fazer uma prece, inclusive fazer uma prece até por todos que estão no carnaval.
Porque não vamos dizer que o carnaval é errado. Cada um é cada um gosta de uma coisa, né? E hoje eu vou ser rápida, porque nós temos uma visitante muito ilustre, então eu vou ser rápida nos avisos. Mais uma vez, falar dos cursos que estão começando, o ciclo básico de Espiritismo, que é aquele curso de 4 meses, para quem não conhece ainda o Espiritismo e vem receber as primeiras orientações. Nós temos turma aos sábados, terças e também aos sábados das 14 às 15. Às terças-feiras, das 14 às 15 e das 20 às 21. Então, ninguém tem desculpa de falar que não tem horário. E também vamos falar do encontro amigo, que é aquele encontro das pessoas enlutadas que estão com dificuldade por passar por esse período. E quem dirige este encontro amigo, este trabalho, é a nossa querida Tânia, que hoje veio nos visitar. E agora eu vou falar sobre os trabalhadores da noite. A prece, a leitura do Evangelho e da mensagem vai ser a nossa amiga Valéria, as vibrações do passe e as vibrações gerais é da Fátima, as vibrações da água e a prece final Ardirlene, e hoje é o livro do mês, porque é a primeira segunda-feira. E é um assunto extremamente interessante, que por conta do que a Tânia vai falar, é que eu fiquei conhecendo Paz e Amor há 44 anos atrás. A minha filha começou a apresentar alguns sintomas e eu trabalhava com a Celina e nós dávamos aulas juntos e eu comentei com ela, ela falou, leva a tua menina para fazer tratamento no Paz e Amor, que era na Serra de Botucatu. E foi a primeira vez que eu fui ao Paz e Amor, foi por conta do assunto que hoje vai ser exposto para nós. O livro de hoje é da autoria da Tânia. É um prazer te receber, Tânia. Muito obrigada pela sua presença. A gente sabe que ela já falou do livro em 5 ou 6 trabalhos, mas vai ser um grande aprendizado. E é bom para nós que somos avós ficar até de olho nos netos, que às vezes os pais passam despercebido e a gente pode acudir os netos. Não vou falar sobre o assunto, porque amanhã a palestra é minha. E é o mesmo assunto. Então, eu quero prestar atenção no que ela vai falar hoje para aprender um pouco mais. Que todos tenham um bom trabalho. Desculpa a brincadeira do começo, que eu ia dar bronca em todo mundo, mas que estavam barulhentos, estavam, viu? E deixa eu falar mais uma coisinha para vocês. Não esqueçam da nossa campanha do macarrão. Como eu já comentei, a fome não tira férias. E as cestas básicas precisam ser montadas e o Paz e Amor está raso de dinheiro para comprar cesta básica. Então, está esperando a doação de todos nós, tá bom? E como o ano passado eu já comentei, o melhor macarrão para a cesta básica é o macarrão espaguete, tá? Segundo Minas Gerais, que lá também a fome é grande, o macarrão espaguete rende mais. Para as donas de casa ficarem sabendo, tá? Um abraço para todo mundo e que todos tenham um trabalho maravilhoso saindo daqui cada vez mais reabastecidos. Boa noite para todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A necessidade da encarnação. São Luís, Paris, 1859. É continuação do item 26.
Os espíritos não poderiam encarnar-se uma vez no mesmo globo e passar suas diversas encarnações em diferentes esferas? Esta opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que tem que percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, não faz de inútil, pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas. E tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios da solidariedade, fraternidade e igualdade. Mensagem do livro Ainda Hoje, de Chico Xavier. Aceita as dificuldades com paciência, procurando guardar contigo as lições de que se façam portadoras. Com todos, temos algo de bom para aprender e, contudo, temos alguma coisa de útil para assimilar. Senhor bom Deus, Mestre amigo Jesus, primeiramente vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesta casa de paz e amor, agradecer os mentores dessa casa, os mentores deste trabalho, por esta casa ser o nosso porto seguro, essa casa que tanto nos oferece ensinamentos, oferece proteção. E hoje vamos vibrar carinhosamente pela palestrante, a nossa querida Tânia, que sabemos que carinhosamente preparou essa palestra e aqui vai nos passar tantos conhecimentos. E que possamos, Senhor, carregar esses ensinamentos vida fora. Que possamos sempre fazer bom proveito. E assim, vamos dar início mais a este trabalho. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Vocês viram que se você quiser ser elogiado, tenha amigos, tá bom? Marisaura me coloca numa saia justíssima, né? Falar do nosso livro nessa noite, mais uma vez, é uma honra e uma alegria muito grande, porque esse trabalho que, com muito carinho, apresentamos, é fruto de um longo período na evangelização infantil. Antigamente, quando eu fiz, chamava evangelização cristã, né? E eu quero começar dizendo que venho de uma família eminentemente espírita. Meus avós já não casaram em 1932, em plena Revolução, não casaram na igreja, porque tinham se conhecido no centro. Meus pais se conheceram na Mocidade Espírita. Eu conheci o César no centro. Nossos filhos vieram na barriga também, participaram. E nós temos uma dívida de gratidão ao Espiritismo. Porque sem essa doutrina libertária, eu sempre digo para o César, a gente estaria em algum hospital psiquiátrico, não é? Porque é muito complicado viver nos dias atuais.
por que deste livro? Foi nosso primeiro trabalho. Em 1970, nós iniciamos a Mocidade Espírita, lá no Centro Espírita Irmanice, no Carrão. Uma delícia de mocidade, de lá saíram muitos líderes, e eu tive a felicidade de estar junto com aquelas pessoas que me convidaram já de pronto a trabalhar na evangelização infantil. E dali para diante não parei mais. Parei, na verdade, agora, no meio da pandemia, por conta dos livros que nós temos e precisamos sair daqui para muitas palestras. Então, e também porque já faz tanto tempo, a gente tem que dar oportunidade para outras pessoas, né? Que mostrem o trabalho sob uma outra ótica. E os pais que vinham nos procurar, como Marisaura disse, ela foi orientada por uma das fundadoras do Paz e Amor, a Celina. Vá levar sua filha, que com certeza estava tendo fenômenos mediúnicos. Mas mediunidade, ela se apresenta em crianças e em jovens? Sim. E nós, da evangelização, trabalhamos uma frase de Dr. Bezerra de Menezes: evangelize, coopere com Jesus. Mas não é só na evangelização infantil que nós vamos evangelizar nossos filhos. Nós precisamos prepará-los para o mundo. Na minha época, eu ouvia muito as pessoas me criticarem, porque eu sou da época que, para trazer material para evangelização infantil, eu usava mimeógrafo. Vocês já ouviram falar? E a gente não tinha xerox, imagina. E lá vamos rodar uns desenhinhos, historinhas, porque a evangelização tem que ser um ambiente agradável, onde não é uma aula, mas é um encontro, onde as crianças podem se conhecer e apreender coisas que Jesus falou-nos. E a gente fica assim, abismada de ver como essas crianças, principalmente as de hoje, elas já vêm com todos os chips instalados, não é? E nós temos que correr atrás do prejuízo, porque eles nos fazem cada pergunta, cada colocações, porque estamos num mundo que está se transformando, evoluindo, e nós temos que fazer parte e trazer nossos filhos. Evangelize, coopere com Jesus, não só na evangelização, mas principalmente em nosso lar. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, disse que quando o assunto é mediunidade, a casa espírita é o lugar certo para pais conscientes e atentos buscarem explicações ao que se passa com o seu filho. Em O Livro dos Espíritos, lançado em 1857, questão 385, me despertou muita atenção, porque Kardec questionava os espíritos comandados por Jesus, o Espírito da Verdade. E ele é muito assertivo, objetivo, mas nessa questão, que vai falar da importância da fase infantil e da tarefa dos pais, e aqui eu coloco pais substitutos, babás, avós, professores, quem conviva com sobrinhos, com criança. Você pode e deve semear algo de positivo nesse coraçãozinho. Ele diz-nos o seguinte: a delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. É uma imposição, deve. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres, reprimir os maus pendores. Hoje eu fui até a padaria comprar um lanche, tinha uma criança, sabe,
que sobe aquele amor, assim, gritando com o vô, para, eu te odeio, eu não gosto de você, porque o vô não queria comprar um docinho para ele. Então, hoje, nós que temos pouco tempo, escolhemos até no fim de semana uma pizzaria, um restaurante que tem espaço kids, para ficar tranquilo, enquanto alguém cuida dos nossos filhos. Quando era a hora de nós estarmos ali aproveitando aquele momento, olho no olho, de maneira a passar algo de amoroso mais intensamente, ensinando o ser e não ter. Porque nós agradamos as nossas crianças, eles parecem uns reizinhos dentro de casa. E isso vai tornar pessoas que vão ter muitas dificuldades na sociedade. Porque ouvir não é o que mais nós ouvimos. Nos frustrar é o que mais acontece conosco todo dia. E para quem vamos fazer birra? Vamos brigar com o nosso chefe? Seremos mandados embora, por justa causa, inclusive. Então, a responsabilidade e o dever. Os psicólogos falam que a infância é a janela da oportunidade. Se nós não aproveitá-la, vamos ter grandes problemas pela frente. Continua o Espírito da Verdade. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada que terão de dar contas. Vocês sabem que nós, do Paz e Amor, mantemos uma comunidade terapêutica que cuida de dependentes químicos. E muitas mães dizem, Tânia, eu fiz de tudo, mas meu filho, minha filha, sempre optaram, desde criança, pelos maus caminhos. E hoje, eu não sei onde ele está, onde ela está, se comeu, se tomou banho, se apanhou na rua. Eu preferia ele morto do que não saber onde ele está. Já ouviram uma coisa tão triste, tão grave, como nós ouvimos das mães dos nossos internos? Agora, quando você faz tudo, e mais um pouco, e ainda assim, esse espírito que você combinou que o aceitaria, a aceitaria, e juntos recomeçaríamos como um caderno novo no começo do ano. Porque Deus tem paciência para conosco, não? Cada vez Ele nos dá uma outra oportunidade. São múltiplas oportunidades. Espíritos já nos disseram, através da psicografia do nosso querido Chico, que já passamos por todas as raças, religiões, culturas, de classes sociais, de maneira que cada uma dessas situações possam trazer-nos enriquecimento espiritual. E nós ainda temos barreiras geográficas, bandeiras diferentes, línguas diferentes. Brigamos por um pedacinho de terra que é santa. E qual terra não é santa? Não é verdade? Por isso que eu digo, Deus é paciencioso demais. Vai nos dando chances, mas chega uma hora que diz-nos, agora chegou. Você vai continuar numa outra classe, porque essa classe, essa turma vai para frente. E você vai repetir de ano, num outro lugar. Por isso que nós não podemos deixar para a próxima, porque não sabemos que se cumprirá para nós o que Jesus nos disse, os bons herdarão a terra. Já leram isso, não foi? Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável. As crianças, elas estão se readequando à nova reencarnação. Da mesma maneira que quando nós partimos daqui para o mundo espiritual, esperemos que deixemos pessoas chorosas que venham no nosso encontro amigo, que a gente vai consolar, né, Danilo?
Por quê? Agimos bem, vivemos bem, deixamos boas lembranças. Precisamos, quando vamos embora, de um período de tranquilidade. Normalmente ficam dormindo, recebendo tratamentos, até que acordem do lado de lá. E continuem, porque a nossa evolução é eterna, é infinita. Então, que nós possamos nos lembrar. Quando a criancinha chega, também não passa. Aliás, rezamos para que isso aconteça. Dormir bastante, não é? Que normalmente nos primeiros meses, quem é mãe, quem é pai, quem é avô, avó, não é? Eu fiquei lá quando o Arthur nasceu e eu ficava velando, literalmente. E aí ele ficava tão quietinho, dormindo, eu fazia assim, ele está vivo. Coitadinho, ele sofreu 40 dias comigo, que fiquei ali ajudando meu filho e minha nora. Porque a gente esquece como é. Os barulhinhos que fazem, da mesma maneira quando a gente chega do lado de lá, dá muito trabalho para a espiritualidade. Essa frase é muito forte. Pais que não priorizam seu próprio crescimento espiritual são mal preparados para guiar seus filhos. Então, hoje, mais do que nunca, se fala de espiritualidade. Não de bandeiras religiosas, mas de espiritualidade. De maneira que, desde pequenininho, a criança já apreenda que ela não é o reizete do mundo. Que existe um ser superior que a todos dirige. E assim, aos poucos, nós vamos passando conceitos de ética para que essa criança possa ser melhor. Que é para isso que a gente nasce. Às vezes eu vejo situações e eu penso, meu Deus, como Deus ele é danado, né? E ele dá a oportunidade, dá filho dele para cada pessoa cuidar. Eu falei, ele é corajoso. Porque você vê que a pessoa minimamente não tem preocupação com aquela criança. O bebê quase que cresce sozinho. Já conheceram uma situação assim? Já ouviram falar de situações assim? O que é mediunidade? No capítulo 14, no livro dos médiuns, Allan Kardec fala. Antes de responder, eu quero saber quem aqui é médium. Médium? Quem? Ah, estão mentindo, coisa feia, adultos. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Você já teve uma inspiração assim que você não sabia, de repente fala, nossa, nunca tinha pensado nisso? Que saída estratégica que eu estou tendo? Ou então, você já procurou uma casa espírita porque você está se sentindo mal, pesado? Antigamente falava com um encosto, né? Alguém te encosta assim, né? Algo invisível que te encosta. Sintonia. Quando você atrai bons espíritos, você fica saltitante. E leva a vida numa boa. Quando você só reclama, que vida, que país, que dia, que calor, que frio, que chuva, que seca, a pessoa vai sintonizar com quem? Então, você é médium 24 horas por dia. É uma faculdade inerente ao homem, no sentido de gênero humano. Não é um privilégio. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Eu tenho para mim, aquelas pessoas que nascem, crescem, reproduzem e morrem, eu acredito que essas são essas raras. Aí você veja em qual situação você se encontra. Dona Ivone do Amaral Pereira, eu digo que ela é Chico Xavier de Saias, extraordinária médium, nasceu no dia de Natal de 1900.
ela já de pronto já entrou num estado cataléptico, mostrando um fenômeno mediúnico, que a mãe rezou a Maria e o bebê que já ia ser enterrado acordou, porque tinha uma tarefa fantástica para nos ensinar. Junto com o Dr. Bezerra de Menezes, escreveu Recordações da Mediunidade. No primeiro capítulo, o Dr. Bezerra já diz que os médiuns mais seguros são aqueles que apresentaram fenômenos mediúnicos desde a primeira infância. Pode ser também que você vai ter essa sensibilidade quando você é criança e depois você, na fase adulta, não necessariamente a terá muito explícita. Porque você vai se desenvolver em outras áreas, seja do ensino, a sua própria profissão, enfim, cada caso é um caso. Não existem dois espíritos na mesma condição evolutiva. Então, ele continua: estas são as mais seguras, frutos de longas etapas reencarnatórias, durante as quais os seus possuidores exerceram atividades marcantes. Então, tudo é conquista. Vocês assistiram Ghost? Quem não assistiu, eu sou velhinha, né? Isso daí acho que é dos anos 90, esse filme, né? Mas acho que em 90 a maioria já tinha nascido aqui, com raras exceções. O que ele falava? O menino, I see dead people. Eu vejo gente morta. Lembram? Daí o nome sexto sentido, porque a mediunidade é um sexto sentido. E nós ganhamos esse atributo, que é uma ferramenta a mais, depois de muito experienciar, porque a mediunidade não foi inventada pelo Espiritismo. Ela existe porque é uma característica humana, física. Nascemos, aquele médium mais ostensivo já vem com o seu sistema nervoso central preparado para a tarefa que escolheu exercer nesta encarnação. Então, tudo é conquista. Quem aqui nunca ouviu falar de Joana d'Arc, que via, né? E que depois foi queimada porque era uma bruxa? Pessoas que liam as mãos, médiums. Quem aqui nunca viu uma benzedeira ou a mãe levou quando criança numa benzedeira? Médium. E quão bem nos fazia. Chico Xavier, quem assistiu o filme lindamente projetado para nós, conta-nos, né? Mostra-nos, inclusive, ele ficou órfão tão pequeno, mas a sua mãe já lhe aparece aos 5 anos. E eu quero que vocês deem uma olhadinha na internet, lá no YouTube, Chico Xavier e Isabel de Aragão. Isabel de Aragão foi casada com Dom Diniz, lá na época de Portugal e Espanha juntos, não é? Naquela época que ela foi considerada, depois de morta, rainha santa, né? É linda a história, não vou contar. Entrem na internet e veja o primeiro encontro de Chico Xavier, já aos 17 anos. Esse espiritão lhe apresenta. E um detalhe que eu acho importantíssimo destacar. Chico só fez até o 4º ano primário. Morava em Pedro Leopoldo, uma cidadezinha que é um cochicho, como diziam os baianos. E lá estava ele orando diante de uma santa eminentemente espanhola, Nossa Senhora do Pilar. Alguém já ouviu falar que um brasileiro fica na frente de Nossa Senhora do Pilar? Não. É Nossa Senhora Aparecida, de Fátima, e aí vai, não é? Então a gente vê que é um encontro de almas. Ela se apresenta falando em espanhol e ele entendia tudo. Vejam lá. Divaldo também nasceu em 1927, já logo de pequeno via o índio Paraguaçu. Inconvenientes e perigos da mediunidade, Kardec questiona, e o Espírito da Verdade diz que, na verdade,
às vezes a mediunidade é anormal, mas não patológica. Há médiuns de saúde vigorosas, doentes os são por outros motivos. Quando a mediunidade chega cedo na primeira fase, pais atentos identificarão que algo além das questões físicas está acontecendo com o bebê. O pediatra não encontra nada, então esse pai, essa mãe ou os substitutos devem rever conceitos de espírito e matéria. Passada essa primeira fase, a criança se expressa, diz que vê amiguinhos. Imaginação? Pode ser. Temos que ficar atentos, não ignorar, nem incentivar. Quando a faculdade se manifesta na criança, é que pertence à própria natureza física dela. A criança não se apavora, quem se apavora são os pais. Elas logo acabam esquecendo o fato. Os psicólogos dizem que realmente é uma ilusão que predomina e realmente a criança ela transforma o real naquilo que ela gostaria que estivesse acontecendo. Pode ser. Nos consultórios médicos, alguns orientam que, graças a Jung, que estudou a sua irmã, que era médium, e criou essa palavra possuída, né? Então, as pessoas dizem assim, a pessoa está possuída por um espírito. Então, é um transtorno de personalidade ou estado de transe e possessão. Tem até um Código Internacional de Doença. 10. Tratamento é psicoterapia e medicamentos. Outros médicos afirmam que, embora tenha um CID, ainda não foi esclarecido tudo e sugere que pode mesmo ser algo sobrenatural. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, psiquiatra, pesquisador espírita, baseado no livro de André Luiz, Missionários da Luz, já no 2º capítulo, ele que foi médico, né, no Rio de Janeiro, a gente assistiu no Nosso Lar 2, vejam, maravilhoso. Ele diz que, antes de afirmar que uma criança está sob a influência de um espírito, é preciso descartar hipóteses de fantasia e distúrbios psíquicos. Fazendo um traçado pelos exames neurológicos, ele descobriu que, normalmente, o traçado do ato mediúnico é diferente dos de convulsão e de surtos de epilepsia. Ele diz que não descarta o medicamento, mas o tratamento espiritual como complementar é muito eficaz. A criança deve exercer a mediunidade? Não. Da mesma maneira que você não dá o seu carro, estou acabando. Não, 2 minutinhos. Não vai dar um carro, porque não é hora. A criança não tem um arcabouço intelectual para se expressar. Porque o médium, ele é intérprete, ele não entra dentro do nosso corpo. A coisa se dá de mente a mente. E a infância precisa ser preservada. Trazido na casa espírita, os cursos, o tratamento, vai dar tudo certo. Kardec, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 1800 e tanto, utilizou 2 médiuns de 14 e 16 anos. Depois, na segunda edição, de 14 e 18 anos. São médiuns que tão fiéis aos espíritos comunicantes que até hoje a doutrina não tem nenhum ponto que a ciência possa derrocar das suas bases. Resumindo, o espírito Hamed diz: a mediunidade se transforma em crescimento e amadurecimento espiritual quando for exercida com prazer, compreendida em termos de espontaneidade e predisposição natural. Toda a renda do livro é para a nossa comunidade, venham nos visitar. Vocês sabiam que tem uma TV e uma rádio espírita? Quem sabia? Poucas pessoas. E nós, do Paz e Amor, eu faço parte, junto com o César e o Paulo Reis, todos os dias pela manhã, das 15 para as 11, para 15 para meio-dia. Se você tem alguma dúvida de espiritismo, pronto atendimento, Facebook, YouTube,
e a gente vai procurar te responder. Desculpem o adiantado da hora. O assunto é eu adoro e falar pouco para mim é difícil. Obrigada e um beijo no coração de todos. Vamos agradecendo a Tânia, envolvendo ela com um abraço bem carinhoso, que hoje esteve aqui conosco, compartilhando um pouquinho desse livro repleto de conhecimentos tão importantes. E como nos disse Jesus aos discípulos, deixai vir a mim as criancinhas, então vamos trazer as crianças. E nós somos para Deus eternas crianças, então vamos também aproveitar todos os conhecimentos desta casa de paz e de amor em Jesus. E agora nós vamos para a segunda parte dos trabalhos. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos sentando de forma que permita a circulação dos médiuns e sentindo já o abraço de Jesus, do seu mentor e da espiritualidade responsável por este trabalho. Vamos iniciar pedindo aos médiuns que já se coloquem nas posições de passe. E vamos assim, sentindo que luzes multicoloridas tocam a nossa cabeça, bem no alto, no centro coronário, permitindo essa conexão. Essas luzes multicoloridas agora passam pelo nosso centro de forças frontal e ali realizam uma limpeza dos nossos pensamentos, deixando os nossos pensamentos sempre positivos, otimistas. Essas luzes agora atingem o nosso laríngeo, na altura da nossa garganta, promovendo uma limpeza em todos os órgãos que ali se encontram, para que as nossas palavras sejam sempre amorosas, afetuosas, pacientes. E quando necessário, silenciosas, que possamos manter o silêncio, que faz toda a diferença. Essas luzes multicoloridas atingem agora o nosso coraçãozinho. Ai, esse órgão tão importante, onde lá temos todos os nossos sentimentos aflorados. E aqui deixaremos as mágoas, as tristezas, as decepções, as dores. E deixaremos aqui, porque vamos abrir o espaço para a alegria, para o amor, para a bondade, para a caridade, para a felicidade. Essas luzes agora vão atingir os nossos centros de força, gástrico, esplênico, genésico, para que possamos assim contemplar todos esses órgãos que formam esses centros, e as suas células são recuperadas, regeneradas, fortalecidas. Essas luzes percorrem a frente das nossas pernas, contornam os nossos pés e sobem por trás das nossas pernas, fazendo uma limpeza da nossa coluna vertebral e deixando também aqui todos os pesos que estamos carregando, aliviando toda a nossa estrutura óssea. E assim, essas luzes chegam novamente ao topo da nossa cabeça e formam
dessa forma uma cúpula protetora que vai nos acompanhar por toda essa semana, nos protegendo, nos dando paciência, benevolência, para enfrentarmos os desafios da nossa caminhada. E depois que recebemos agora com muita alegria, porque nós vamos caminhar com Jesus para esse momento de doação. Estamos preparados para doar o que temos de melhor. E vamos começar envolvendo o nosso planeta Terra com um abraço carinhoso, amoroso, agradecendo a Deus por todas as suas criações, pelo reino mineral, vegetal, animal, hominal, e pedindo que todos nós possamos conviver em harmonia, em equilíbrio, porque se são criações divinas, é porque temos necessidades de estarmos ligados, promovendo esta comunicação. Vibremos por todos que sofrem por dores de doenças físicas, emocionais, espirituais, sofrem pelo desemprego, sofrem também por causa das guerras, irmãos que encontram-se em situações de moradia de rua. Vibremos por todos, para que consigam encontrar forças para superarem essas provações. E agora nós vamos vibrar por nós, pelos nossos lares, pelos nossos locais de trabalho, onde lá as nossas dificuldades são sempre mais fortes, porque é ali a nossa escola, é ali onde passamos a maior parte do nosso tempo. Então vamos vibrar com muito amor, pela harmonia, pela paz, pela alegria. E assim, agradecidos que somos, vamos agora envolver a nossa querida Dirlene, que dará continuidade com a fluidificação das águas. Que assim seja, graças a Deus. E assim, envolvidos nesta vibração, equilíbrio de paz, que se formou entre nós, em todo o nosso salão, vamos juntos aos amigos espirituais responsáveis pela fluidificação das nossas águas, que buscam nas florestas, nas matas, nas flores, nas ervas, nas águas dos riachos e das cachoeiras, todo o lenitivo necessário para que cada água seja fluidificada para cada um de nós. Mentalizemos a nossa garrafinha, se trouxemos conosco. Mentalizemos o recipiente no nosso lar, os nossos filtros, as nossas jarras. Mentalizemos o recipiente daqueles nossos queridos que necessitam da recuperação da sua saúde física, da saúde emocional, do equilíbrio emocional. Vamos mentalizando os amigos de luz, fluidificando cada um desses recipientes, colocando ali tudo que é necessário para cada um que vai ingeri-la. E que esta água seja para todos nós como um medicamento de refazimento, de equilíbrio, de fortalecimento da nossa fé e da nossa confiança. E assim, já reabastecidos, equilibrados, serenos, nós vamos agradecendo a Jesus, o nosso irmão maior, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, de recebermos todas essas bênçãos para o nosso fortalecimento, para o nosso equilíbrio. Que possamos regressar ao nosso lar em paz, em segurança, e levarmos conosco todas essas bênçãos que recebemos aqui nesta noite. E regressarmos na próxima semana perseverantes e confiantes no amor infinito de Deus por todos nós. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje e por todo sempre. Que assim seja.
Aguarda um instantinho, por favor. Nós vamos sortear 2 livros, menos para os médiuns, né? É para o público presente. Então, uma é da Tânia, que ela veio conversar com a gente hoje, e o outro é o Evangelho, que foi distribuído no reabastecimento para os trabalhadores. Então, nós vamos perguntar: quem faz aniversário hoje? Tem alguém? Foi ontem? Também não? E amanhã? Também não. Esta semana? Vai ter tem um senhor aqui, pode vir pegar. Teve um outro também que levantou a mão. Quem foi que levantou? Pode vir pegar, então. Assim, a gente vai dar o presentinho. Esse daqui...